Fala, gente, estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente hoje. É, Hoje é dia 24, então Dia Nacional do RPG. E eu acabei de ver um vídeo que a Dabs, lá do canal Pra Quem Gosta, mandou. Acabou postando, falando um pouco da relação dela com o RPG, né? O quanto que esse hobby é tão importante na vida dela, né? E, inclusive, ela se emociona, né, durante o vídeo, dá pra ver que ela tá dando aquela segurada. E eu também me emocionei vendo isso, né? Eu falei, caramba, né? Tipo, que doideira. Hoje, o canal do Fogo na Dungeon está fazendo 4 anos também. A gente tem essa coincidência maravilhosa de termos feito o nosso primeiro stream no dia, né, do RPG. E a gente só foi perceber isso no aniversário, no primeiro aniversário. Então, essa grande coincidência deixa a gente bastante. Deixa a gente mais emotivo, né? E aí, né, tipo, nesse mês de comemorações, a gente tá fazendo a preparação, porque amanhã a gente tem aquela nossa live de comemoração de aniversário e tal. E aí eu vi esse vídeo e me fez pensar um pouco, né, sobre a minha relação com esse hobby, né? Que é algo que eu tenho. ah, é provavelmente meu hobby mais antigo. E isso me fez pensar, né, sobre toda essa trajetória, né, de como foi transformar isso num trabalho, né? Mas antes de qualquer coisa, o quanto que ele foi importante para criar os meus vínculos de amizades mesmo, né? E aí pensando nisso, né, eu já estou nesse hobby, vai fazer praticamente 30 anos, né? São 27 anos, porque eu fui até verificar e eu estou aqui com o meu primeiro contato com a RPG, essa revistinha aqui, ó. Na época eu, inveterado por gibizinhos dos X-Men, fui na banca, também adorava Pokémon na época, né? E vi aqui, Pokémon 89 deles para 3D, que diabos é isso? Isso me chamou muita atenção, eu sempre fui um moleque, né, nerdola, assim, pra caramba, adorava ler, né? Sempre tive esse vínculo muito forte, graças aos meus pais, tal, que me incentivavam demais a leitura. E eu acabei comprando essa revista. E aí quando eu comecei a ler sobre o que ele falava sobre o Pokémon, eu falei, isso é um jogo. Poxa, eu quero jogar isso. E aí eu comecei a pesquisar e eu acabei chegando nisso daqui. Foi o meu primeiro contato com o RPG. Diferente da maior parte das outras pessoas, pelo menos que eu tenho visto, que eu tenho conhecido, todo mundo começou porque tinha algum amigo mais velho, alguém que já tinha tido contato com RPG, que já jogava tal, e via aquilo e queria participar. A minha relação foi um pouco diferente. Eu acabei sendo o primeiro do meu grupo, né, a ter contato com isso. E aí eu queria, porque queria jogar esse negócio. Então, meu primeiro contato com a RPG já foi mestrando, né? E, graças a Dragão Brasil, né, que na época tinha muito forte a questão do Tormenta RPG, né, que é outro desses pequenos manuais que vieram, se não me engano, veio na Dragão Brasil número 50, né? E como eles eram muito baratinhos, era mais fácil de você ter acesso a eles, né? Eu comecei a jogar, eu me apaixonei. Minha primeira campanha foi uma campanha de 3D, obviamente, de Pokémon. Depois eu joguei Dragon Ball, eu joguei Cavaleiro do Zodíaco, todos os animes na época que a gente gostava, a gente acabou jogando, né? E eu lembro de começar a colecionar as Dragões Brasil, basicamente tudo que vinha lá eu lia. Então meu primeiro contato com Vampiro à Máscara, meu primeiro contato com D&D, tudo vinha através das reportagens ou das adaptações que eles faziam desses temas. Então muitas vezes eu lia aquilo sem ter tido acesso aos livros básicos, né? Então eu já sabia do que se tratava. Inclusive aí quando eu fui jogar Vampiro à Máscara em live action, eu já tinha 20 e poucos anos já.
Então eu já tinha esse contato com RPG, mas eu já sabia do que se tratava, apesar de nunca ter jogado em mesa, né? E como eu me apaixonei pela Laravel Brasil, acompanhei todo o processo dela, depois de virar Dragon Slayer, quando ela acabou, teve todo aquele peso absurdo e tal, eu lia sobre esses indivíduos, né? O Marcelo Cassaro, o J.M. Trevisan e o Rogério Catabroc Saladino. Né? Inclusive, meu apelido é Bigode, né? Desde os meus 14 anos de idade, um pouco depois do que eu já jogava RPG e tal. Inclusive, eu joguei muito RPG na sala de aula, lá no colegial. O termo que eu uso de Doutor Bigode, que hoje até é no Instagram e tal, ele vem por causa deles. Porque o J.M. Trevisan se auto-intitulava Doutor Careca. Eu achei aquilo tão engraçado que eu falei, pô, se ele é o Doutor Careca, eu posso ser o Doutor Bigode. E olha só, que loucura, né? E isso foi seguindo anos e anos e anos a fio, né? As minhas relações de amizade foram sempre em torno do RPG. Eu conheci, por exemplo, o Lucas, o Greg, a Raquel, por causa do live action de Vampiro à Máscara, né? Eu acabei me afastando do projeto por motivos pessoais, tive alguns conflitos, né, dentro do projeto na época. Acabei voltando alguns anos depois, trazendo o Elton e o Dimas, né? E nesse lugar, tipo, de, beleza, vamos jogar lá, mas esse negócio não é muito legal não, a galera lá não é muito massa e tal. Mas, para minha surpresa, as pessoas que eu tinha tido alguns problemas tinham saído do projeto na época. E eles acabaram me convencendo a voltar, a dar uma nova chance, e eu voltei. E, cara, foram anos dentro do projeto do By Night, né? Graças a isso. Muito dos meus relacionamentos, das minhas amizades, de tudo sempre girando em torno disso. Mesmo as pessoas que eu conheci depois, como foi, por exemplo, o caso do Ikeda, do Doyle, que já são amizades de 12 anos, mais ou menos, foram também em torno dessas nerdices, porque eles jogavam RPG também, mas um outro grupo. Até por isso que a gente brinca tanto com a questão do Sorocaba ser a capital nacional de RPG, porque, cara, tem muito grupo aqui. E tem e jogadores muito bons, mestres muito bons, mesmo sendo uma cidade relativamente pequena, né? Então eu sempre acabava conhecendo alguém de algum grupo próximo que também jogava, né? E aí acabava indo para lá jogar e tal, e era muito legal. E a gente conseguiu, inclusive, juntar muitas dessas pessoas quando nós montamos nosso próprio projeto de live action de Vampiro, que infelizmente não foi para frente, mas por outros motivos aí. E isso... aí veio essa doideira, né? De imaginar, tipo, beleza, tem todas as minhas questões de amizade, né? Até hoje perduram, sempre foi nosso hobby. Muitas pessoas que eu acabei me distanciando por um período, o RPG acabava sendo ponto de reencontro, né? De revincular-se. E teve uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente começa o projeto do Fogo na Dungeon, né? A gente tinha tido uma reaproximação, inclusive. Já fazia muito tempo que eu não era mais tão próximo do Lucas. E ele acabou chamando, né, o grupo. Mesmo o Greg, a gente tinha dado uma distanciada, porque ele já não participava mais dos projetos do By Night. E aí ele chamou a gente para jogar. E a gente passou, acho que por uns 8 meses jogando juntos. Até que um dia ele trouxe essa ideia, né? Vamos gravar nossas sessões e tal, vamos fazer uma coisa nessa pegada de Critical Role. Eu nem sabia o que era Critical Role na época e tal. E isso foi muito interessante. E, bom, 4 anos depois, nós estamos aqui, né? Graças a esse hobby que nos aproximou tanto de novo, fez com que esses amigos se tornassem sócios dentro desse projeto, né? Desse grande projeto. E trouxeram algumas coisas muito legais, como, por exemplo,
né, esse contato de novo com a Dragão Brasil e com esses três indivíduos que fizeram tanta diferença na minha paixão pelo hobby, né? E aí, no caso, quem eu acabei me aproximando mais, o Rogério Saladino, né? Que hoje, inclusive, trabalha lá na New Order. Inclusive, olha que legal, num DOF, alguns anos atrás, eu levei esse livrinho porque eu sabia que ele estaria lá. E eu queria muito que eu consegui a assinatura dos três, né? Eu sabia que o Saladino estaria no evento, então pedi para ele, ele assinou para mim. Esse daqui já deve ser, sei lá, 2018, 2017. Eu sempre fui nos DOFs, né? Gostava muito. Eu passei inclusive um período que eu joguei bem menos RPG e comecei a colecionar jogos de tabuleiro. Eu estava muito mais próximo a jogos de tabuleiro, na verdade. E coisas da vida, né? Eu acabei, há um tempo atrás, sendo convidado a escrever uma aventura para um livro da New Order, né? Na verdade, aquela campanha que nós jogamos do Quarto da Clara, que do Guardiões do Limbo, né, que sairia pela New Order. A mesa fez tanto sucesso, o pessoal gostou tanto que eles pediram para que eu escrevesse aquela história, transformasse ela numa aventura extra que sairia junto com o livro, né? E qual é a minha surpresa ao saber que o editor, né, da New Order naquele momento já era o Saladino. Então, um dia simplesmente eu recebi uma mensagem daquele cara que foi extremamente importante para esse meu hobby, né? E aí, eu falei, caramba, cara, agora eu tenho o WhatsApp do Saladino, saca? Aí eu pensando, até justamente pensando nas palavras da Dabs, né? Ela fala assim, como seria ela conversar com aquela criança de 12 anos, né? Falar, cara, olha até onde você poderia chegar com esse hobby, né? E foi, foi bem legal olhar para isso, assim, sabe? Uma coisa que parece ter tão boba, sabe? É tipo, é um entretenimento ali e tal, mas olhar o quanto isso é realmente uma parte fundamental da minha vida, assim, e dos meus amigos, né? E das nossas relações, assim, e de quanto que isso se transformou até numa questão profissional, né? Tão forte. Vocês que acompanham, né, têm visto o crescimento que o canal tem tido e o trabalho que a gente tem com o canal, vocês não têm ideia, gente. Quantas reuniões, quanto tempo que a gente gasta com isso, quanto que a gente realmente foca nossas vidas em torno disso, né? Então, nós temos nossos trabalhos, né, prioritários, principais, mas o quanto que cada minutinho que a gente tem, que a gente consegue encaixar alguma coisa, pensar numa aventura, pensar no conceito de personagem, pensar numa estratégia de marketing diferente, um produto diferente, o quanto que tudo isso foi tendo um peso tão absurdo por causa de um dia, 12 anos atrás, o pequeno Rodriguinho chegou numa banca de jornal e viu isso daqui. Esquece os peitos, pensa nisso daqui. e aí o quanto que, porra, isso é muito legal da gente poder avaliar, né, depois de tanto tempo de vida, né? O quanto que isso é importante, né? O quanto que isso foi importante. Só um joguinho. Enquanto minha vida em torno disso se baseou, né? Quantas minhas relações com as pessoas no meu entorno se basearam. Porra, cara, isso é realmente muito legal de olhar para trás e ver. Então, é só o dia do RPG. Talvez também seja só o dia de um dos
hobbies que tenham me feito ser quem eu sou, sabe? E eu acho que eu posso falar no nome de muita gente dentro do canal do Informador também tem essa relação com esse pequeno hobby, né? Então, é isso. Hoje é aniversário de 4 anos do Fornadante. Hoje é o Dia Nacional do RPG. E hoje é o dia de uma das coisas mais importantes da minha vida. Olha só que legal. Eu queria compartilhar isso com vocês. Então, obrigado, divirtam-se, rolem ótimos dados e a gente se vê amanhã no nosso especial de aniversário de 4 anos lá no Fogo na Dungeon. Beijo.